Silva. Alô, meus amores, um grande abraço. Mais uma vez já estamos de volta. Com tanta lentidão para definir se vai ter uma prorrogação para dezembro ou não, agora o governo está pressionado com essa nova variante. A variante que está chegando em várias partes do mundo agora está forçando o governo federal e poderá acontecer uma nova aprovação de uma PEC de guerra. Que é isso, Alex? PEC de guerra aconteceu no ano passado, quando foi necessário aprovar um novo estado de calamidade pública. O governo indeciso não ainda definiu, porque está aguardando o Auxílio Brasil ser aprovado, essa PEC para aprovar os R$400 de forma permanente, que inclusive será amanhã os debates, né, para ver se essas 6 mudanças no texto original que foi aprovado na Câmara, se o CCJ do Senado vai aprovar. Aprovando, teremos as votações em 2 dias, que está previsto para os dias 1 e 2 de dezembro, porém poderá mudar para o dia 7 de dezembro, porque essa semana é uma semana de sabatina do André Mendonça, que poderá ser o futuro ministro do Supremo indicado pelo presidente Bolsonaro. Vou falar sobre isso, tá? Essa nova variante chamada Omicron pode forçar o governo brasileiro a abrir um novo estado de calamidade pública. Assim não teria mais o que respeitar o teto de gastos. E aí o governo não faz, por gentileza, a confirmação da prorrogação para dezembro. Agora, com essa nova onda, essa 4ª onda que começou na África do Sul, Deus queira que não chegue aqui no Brasil, mas o governo já está estudando a possibilidade de aprovar uma nova PEC de guerra. Falei isso em vídeos anteriores, muita gente está perguntando, Alex, se o governo resolver aprovar esse novo estado de calamidade pública, ou seja, tchau, tia Chica para teto de gastos. O governo vai poder fazer prorrogação do auxílio emergencial, essa indefinição no Senado, o governo pode confirmar os R$400 já através dessa medida provisória. Muita coisa poderá acontecer, muita coisa. Só que existe um risco também da inflação. Temos que ficar atentos a isso. Quanto mais o governo aprova, o estado de calamidade pública ajuda muitas famílias, milhões de famílias, porém, junto com ela vem algo chamado inflação. E inflação é aquilo que a gente está vendo aí. Você recebe o seu salário, o seu benefício e não está conseguindo comprar, pelo menos repetir o que você comprou no mês anterior. Se você recebe de benefício hoje, por exemplo, R$100, se você faz umas compras hoje, daqui a um mês, com os mesmos R$100, você não repete aquelas mesmas compras, devido à inflação. Fez com que os produtos voltassem a aumentar. Isso é perigoso, isso é triste. Quem conviveu na década dos anos 80 viu que a inflação é um bicho, é um problema sério para a população, porque você compra o produto ao preço, por exemplo, de R$10 hoje, quando for daqui a 10 dias, 15 dias, já é outro preço. Mas o seu salário, o seu benefício não aumenta, permanece o mesmo valor, ou seja, vai perdendo o valor de compra do real. É um problema sério. Como é que você está aí? Tudo bem? Como é que está a família? Está bem? Desejo um dia especial, uma semana só começando, semana conturbada, muita definição irá acontecer, principalmente no Congresso. O Senado está pressionado, tem muita coisa que o Senado vai ter que definir. A boa notícia é sobre o gás, né? Falei em vídeos anteriores que o gás vai começar de fato agora em dezembro. O gás dos brasileiros irá pagar 19 milhões de brasileiros, e estava previsto, o governo tem até 60 dias para efetuar o primeiro pagamento, ou seja, dezembro e janeiro. Eu já vinha falando que o governo tem à sua disposição a máquina. A máquina na mão são as ferramentas que ele pode usar, e está usando. Pediu celeridade e assim foi atendido. O gás dos brasileiros, em vez de começar em janeiro, já vai começar agora, no próximo mês, mês de dezembro. Vai ter uma validade de 5 anos, vai pagar equivalente a 30 parcelas, no valor médio do gás, 50%, hoje está em torno de R$102 o gás de cozinha, então você vai ter um acréscimo de R$51 aproximadamente, um mês sim, um mês não. Pessoal do BPC, do Cade Único, do Auxílio Brasil, mães, ou melhor, mulheres vítimas de violência doméstica também terão direito. Então, está definido, o gás vai começar a ser pago agora no próximo mês, mês de dezembro. O pessoal do Auxílio Brasil já começa a receber a partir do dia 10, final do NIS 1. Isso é uma ótima notícia. Olha, gente, o Congresso começa a semana, decidindo sobre vários pontos. PEC, os precatórios, para confirmar os R$400 de forma definitiva do Auxílio Brasil.
emenda do relator e ida de Mendonça ao Supremo, tudo isso vai acontecer nessa semana. A maior expectativa, nesse momento, depois do Auxílio Brasil, para permanecer, para aprovar essa PEC dos precatórios de R$400, a maior expectativa depois dessa é a sabatina que vai acontecer com o indicado do presidente Bolsonaro para ocupar uma cadeira do Supremo, no caso, o André Mendonça. Apesar do feriado distrital, que é do Dia do Evangélico, amanhã, terça-feira, dia 30 de novembro, a agenda do Congresso Nacional está cheia. Para amanhã está na pauta da Comissão de Constituição e Justiça, o CCJ, do Senado Federal, a votação da PEC dos precatórios, mas nesse caso não é uma votação, é o resultado de uma análise. Foram feitas 6 mudanças no que foi aprovado na Câmara, a pedido da oposição. Os senadores que vão votar contra pedindo, mudem o texto que a gente pode repensar. E aí o governo resolveu mudar 6 mudanças, foi feito um pedido de vista e amanhã será apreciado. O governo conta com a aprovação dessas mudanças para que siga adiante a votação. Então, a pauta da Comissão de Constituição amanhã, o CCJ, sobre o futuro dos R$400 da PEC dos precatórios, que é a grande aposta do governo Bolsonaro para poder bancar o Auxílio Brasil. Mas depois dessa vem outra expectativa, que é a questão da sabatina, que vai acontecer com o André Mendonça, que foi indicado pelo presidente Bolsonaro para ocupar uma vaga no Supremo Tribunal Federal. A senadora Elisiane Gama, que é do Maranhão, será a relatora da indicação na CCJ. Hoje, segunda-feira, os deputados e senadores estão justamente com esse projeto de resolução que muda as regras para a destinação das emendas do relator. O texto, inclusive, está sobre apreciação nesse momento na Câmara dos Deputados, desde as 2 da tarde de hoje. E, na sequência, será enviado para análise dos senadores. Apresentado após o STF barrar a destinação dos recursos, o projeto limite o valor das emendas do relator geral, que passaria a ser direcionadas apenas para as políticas públicas previstas em parecer preliminar. A intenção é garantir que os membros do Congresso e a sociedade tomem conhecimento prévio antes da apresentação do orçamento. A proposta do Congresso, no entanto, não prevê a divulgação dos nomes dos responsáveis pela indicação de repasses em 2020 e em 2021. O relator do projeto, o senador Marcelo Castro, ele inclusive já confirmou que vai propor uma limitação às emendas. Ele disse o seguinte: a minha posição tem uma influência, mas não é determinante. As posições mais influentes são dos líderes partidários, dos presidentes da Câmara e do Senado, mas se dependesse de mim, a organização do orçamento do país, nós privilegiaríamos as emendas de bancada, as emendas de comissão. E, embora continuasse permitindo a existência de emendas de relator, essas teriam que diminuir muito esse valor e o volume que tem hoje, diz. O Castro admite que existe o risco de parte dos recursos não serem liberados. E ele falou o seguinte: imagina o prefeito de um município qualquer do país receber um recurso, abrir uma licitação, a firma ganhou. A firma está executando a obra, faz uma fatura de R$1 milhão. Aí a ministra Rosa Weber, visando o interesse público, obviamente proibiu a execução dessas emendas, ou seja, proibiu o pagamento. Aí, se vê que essa situação não pode perdurar, a firma que trabalhou corretamente, que faturou, não pode deixar de receber o recurso. Ela não tem nada a ver com essa briga. Esse problema é entre o Legislativo e o Judiciário, a opinião dele. As novas regras previstas na proposta, se aprovadas, devem já valer para a lei orçamentária de 2022. Então, é uma semana conturbada. Todos nós estamos aguardando a definição sobre essa PEC 23, que é a PEC dos precatórios, que milhões de brasileiros vão e dependem dessa aprovação dessa PEC. Se essa PEC for aprovada, vai ter garantia de R$400 de forma permanente, de forma fixa e não provisória até dezembro do próximo ano. Então, é uma semana que começa muito quente, mas muito quente mesmo. Ô Alex, eu recebi várias perguntas dizendo o seguinte: Alex, quem recebeu o auxílio emergencial vai receber o Auxílio Brasil? Eu já venho tocando nesse assunto em vários vídeos e muita gente ainda insiste nessa dúvida, né? Porque não está muito claro. Então, presta atenção.
somente 5 milhões de brasileiros que foram beneficiados com auxílio emergencial que estão no Cade Único. Sabia disso? O auxílio emergencial chegou ao fim em outubro, no mês passado, e mais de 25 milhões de pessoas que recebiam o benefício, lamentavelmente, estão sem nada nesse mês de novembro. O novo programa de transferência de renda começou a ser pago no dia 17 de novembro. No entanto, está beneficiando apenas os cidadãos que já recebiam Bolsa Família. Os 14,7 milhões de beneficiários do antigo Bolsa Família foram migrados para o Auxílio Brasil e tiveram um reajuste de 17,48%, passando a receber um valor médio de R$ 217. Só que a maioria recebeu reajuste de 17,48%, porém a minoria nesse universo de 14,7 milhões de brasileiros não recebeu, e pelo contrário, em vez de aumentar, baixou. E aí há uma situação interessante que, segundo o Ministério da Cidadania, a partir de dezembro o benefício será ampliado para outras famílias e uma diferença, se for confirmada essa falha, esse erro, essa diferença será paga no próximo mês. Eu lembro que atualmente há 14 milhões de pessoas, 14,7 milhões de brasileiros, que estão no Auxílio Brasil, mas a intenção do ministro João Roma é ampliar para 17 milhões de famílias em dezembro, zerando assim a fila de espera do antigo Bolsa Família. E aí, com a autorização do próprio Supremo Tribunal Federal, as mudanças dos valores de pobreza e extrema pobreza era para quem recebia até R$ 89, de renda per capita, aumentou para 100, pode chegar a 105. E também de pobreza, que antes era R$ 178, aumentou para 200 e agora pode chegar a R$ 210. Com isso, com essas aprovações, o governo quer aumentar de 14,7 milhões de brasileiros para 17 milhões agora no próximo mês de dezembro e no próximo ano aumentar de forma fatiada. Todo mês acrescentar mais 400 pessoas, mais 400 mil pessoas, mais 500 mil pessoas, até chegar na casa dos 20, talvez 21 milhões de brasileiros a receber R$ 400 no mínimo de forma permanente. Esse é o projeto, porém, eu sempre digo que para que isso aconteça depende muito do futuro da aprovação da PEC. Se a PEC aprovar, terá caminho aberto. Se não passar, aí muda tudo. A história muda totalmente. Eu lembro também que na fila tem famílias que estão no Cade Único, que é o cadastro do governo federal para programas sociais, e preenchem os requisitos, mas não estão recebendo porque o governo não tem verba para pagar essas pessoas. Por isso, a fila de espera do Bolsa Família aumenta tanto. Dados mais atuais mostram que nesse ano foram contemplados com auxílio emergencial 39 milhões de pessoas. Entretanto, esse número caiu para 37 milhões após reavaliação de cadastros, como informou o próprio Ministério da Cidadania, sendo que 57%, mais de 22 milhões de pessoas, não estão no cadastro único, ou seja, não receberão o Auxílio Brasil, já que a regra principal para receber o benefício é estar inscrito no Cade Único. Por isso, está uma correria enorme nos CRAs. E aí, eu sempre digo, muita gente tem condição de entrar no Auxílio Brasil, mas precisa ter o Cade Único. Esse Cade Único, quando chega no CRAs, estão dando fichas, agendando para dezembro, agendando para janeiro. E aí, pessoas que têm chance de entrar agora em dezembro podem ficar de fora nesse momento porque ainda não conseguiu o mínimo, que é o acesso ao Cade Único. Aquelas entrevistas para poder ter acesso ao Cade Único. Aí entra os prefeitos. Eu fico pensando aqui, a gente já cobra tanto para que um país como o Brasil, um tamanho intercontinental, que tem mais de 5 mil prefeitos, e você sabia que aproximadamente cerca de 100 prefeitos é que estão ajudando a população nesse momento de pandemia? A minoria, a maioria está esperando só ajuda federal. Eu fico perguntando aqui, por que isso? Todos os prefeitos têm como ajudar a sua população, com cartões de R$200, R$300, R$100, com entrega de cestas básicas, com kits de alimentação. Podem fazer isso. Eu pergunto, o seu prefeito está fazendo isso? O seu governador está fazendo isso? Deixa eu dar um exemplo aqui, por exemplo, no estado da Paraíba. O governador da Paraíba já confirmou o abono natalino, que é o 13º do Bolsa Família, que agora é 13º do Auxílio Brasil. Você sabia? Vai pagar mais de R$60 agora, a partir do dia 10 de dezembro. O pessoal na Paraíba que fazia parte do Bolsa Família, que agora está no Auxílio Brasil, esses vão receber o 13º no estado da Paraíba. Em Pernambuco,
Vai ter o abono natalino também a partir de fevereiro, vai pagar fevereiro, março e abril. É um calendário que eles fazem que é uma nota solidária para fazer com que as pessoas comprem no comércio e peçam as notas. Mas já está confirmado, lá eles vão pagar também esse abono natalino, que é o 13º em Pernambuco. Na cidade de Belo Horizonte, o prefeito Calil, eu sempre lembro, ele está ajudando a população, está pagando R$100, 200, 300, até R$400 às famílias com crianças, jovens e adolescentes que estão na escola pública. O estado de São Paulo está ajudando com Bolsa do Povo, paga gás, são vários auxílios no estado de São Paulo. Ceará, com gás de cozinha, que sempre faz essa distribuição de gás de cozinha e transformou em lei para dividir 2, 3 vezes durante o ano. O estado do Maranhão também entrega gás de cozinha. Eu fico pensando, e o seu estado, e o seu prefeito? Está ajudando? De repente eu posso passar em branco aqui. Comenta aqui embaixo se o seu prefeito, se o seu governador está ajudando. Alex, ó, na cidade onde eu moro o prefeito está ajudando, o governador também. Mas também se não tiver, diz aí, ó, a cidade onde eu moro o prefeito não ajuda em nada. O estado onde eu moro o governador não está fazendo nada. Pode comentar aqui, comenta aqui. Aí nesse momento, muita gente que pode entrar no Auxílio Brasil está esperando entrar no Cade Único, ter a ficha. Aí o pessoal está colocando ficha para dezembro, para ser atendido em janeiro. O governo agora vai selecionar 2,5 milhões de pessoas e muita gente que tem chance de entrar, não entra agora nessa leva de 2,5 milhões porque não tem o cadastro único. Aí entra os prefeitos. Vamos fazer aí uma força-tarefa, um mutirão para zerar essa fila aí, porque tem gente que tem condições de entrar no Auxílio Brasil, vai esperar dezembro, outras vão esperar janeiro ainda para ser entrevistadas, para conseguir o Cade Único. Está na hora também dos prefeitos ajudarem aí, né? Vamos colocar mais pessoas para atender no CRAS para diminuir esse espaço, esse tempo na fila de espera, tá? Eu sempre digo que se você conhece alguém que está com a ficha de agendamento para dezembro, para ser atendido no CRAS, ou em janeiro, para ser atendido em janeiro no CRAS, liga para a tua rádio, a rádio local aí da sua cidade, para a TV e peça. Vereadores, prefeitos, ó, estamos com fichas aqui para ser atendido em janeiro, em dezembro, e a gente corre o risco de não ser selecionado no Auxílio Brasil para entrar agora em dezembro. Coloque pessoas para fazer essa força-tarefa, para fazer esse mutirão, para atender a gente que está agora esperando ser atendido no CRAS. É fundamental. Você também tem que pressionar, é seu direito, faça isso. Peça aos prefeitos para colocar mais pessoas para ajudar a zerar essa fila no CRAS, tá? É importante. Bem, eu lembro que somente 5 milhões de brasileiros que foram beneficiados com auxílio emergencial é que estão no Cade Único, mas não estão no Bolsa Família. Se o governo cumprir o que vem prometendo de zerar a fila, parte dessas pessoas receberão Auxílio Brasil, porém, outra parte ficará de fora, pois não estão cumprindo os requisitos do programa que eu acabei de falar para você, né? Bem, em 2021, o auxílio emergencial ficou mais restrito, ou seja, pessoas receberam benefício bem diferente do que aconteceu no ano passado, os valores atuais variam de 150 a 375, e agora há uma grande possibilidade de acontecer uma nova prorrogação para dezembro. Com o que está acontecendo com essa nova variante, a variante Ômicron, que o Brasil, vários países estão fechando fronteiras com 6, 7, 8 países da África, pode fazer com que o Brasil aprove uma nova medida provisória, né, um novo estado de calamidade pública. Ou seja, se não fez por livre e espontânea vontade a prorrogação, agora corre o risco de ser obrigado a pagar o Auxílio Brasil de 400, independente do resultado no Senado, e também prorrogar o auxílio emergencial para esses que estão de fora. Ou seja, se não fez por livre e espontânea vontade a prorrogação do auxílio emergencial, agora está vendo e correndo o risco de ser obrigado a aprovar isso aí, porque se Deus o livre, mas se essa nova variante chegar aqui no Brasil, pode fazer um estrago pior do que a Delta, né, a Beta, enfim, a Covid-19. É lamentável isso. É lamentável. Ó, gente, resumo de ópera. Todo mundo de olho amanhã em Brasília, no CCJ. O CCJ aprovando essas mudanças, as 6 mudanças, aí vai seguir para a votação. Repita, a votação está prevista para acontecer dias 1 e 2 de dezembro. O governo precisa de 49 votos a favor dos 81. Como teremos a sabatina do Mendonça, né, do André Mendonça, futuro ministro do STF, possa ser, segundo o próprio presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, ele falou que pode mudar a data para o dia 7 de dezembro, ou seja, terça-feira para a semana. E aí
pode até comprometer os pagamentos de dezembro. Vamos acompanhar isso de perto, tá? Deus queira que seja resolvido, que faça a sabatina do Mendonça, que façam a votação, que dê tudo certo, tudo essa semana para definir, porque é delicado. Isso provoca depressão, ansiedade. Tem muita gente que não tem nada para colocar na mesa, né? Muita gente enfrentando a fome literalmente. Isso é triste, isso é lamentável. Não esquece, compartilhe esse vídeo no seu grupo do WhatsApp, linha do tempo do Facebook. É importante que mais pessoas sejam alcançadas com essas informações. Finalmente, o gás dos brasileiros vai começar agora em dezembro e não em janeiro. Isso é muito bom. Forte abraço, pessoal. Estou no Instagram, no blog Alex Silva. Tchau, tchau.